Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o engenheiro civil Arthur Leite, engenheiro civil, construtor, gerente e gestor de obras e também professor universitário. E eu queria aqui ajudar vocês com esse assunto que é basicamente muito importante para quem é estudante de engenharia, para quem é engenheiro e está estudando para concurso, para resolver esses tipos de dúvidas que surgem geralmente nesse tipo de assunto, que são materiais de construção civil, que é o tema da nossa aula hoje. Fundamentos essenciais e introdução, a parte básica, como se dá esses materiais e a gente vai ver mais a fundo. Então, se você chegou aqui no canal, já segue também no Instagram, Arthur Leite _Eng, siga o nosso canal do YouTube, no TikTok e também a gente tem um grupo do Telegram que a gente tem informações diárias sobre engenharia civil. E com isso, vamos direto para a nossa aula. Bem, materiais de construção, fundamentos essenciais e introdução. Professor especialista Arthur Leite, esse que vos fala. E nessa aula nós vamos falar principalmente sobre a importância e normatização dos materiais, a classificação e composição química desses tipos de materiais, as funções e as propriedades técnicas, durabilidade, vida útil e famílias, que são algumas propriedades, e as patologias, que são nada mais do que as doenças que podem aparecer com esses tipos de materiais, tanto a teoria como também a aplicação prática desses materiais. Vamos lá. Então, primeiro, materiais da teoria obra. Toda obra começa no papel, mas só se concretiza no material. Domine a base da engenharia, ou seja, não adianta de nada a gente fazer projeto, fazer planejamento, se os materiais empregados naquela construção não são suficientes bons para ter um alto desempenho, para ter um bom desempenho naquela obra, para trazer ali uma qualidade maior para o meu cliente, para a minha obra. Então, aqui, ó, engenheiros revisam planos conectando teoria e prática em materiais de construção. Todo projeto deve ser bem executado, mas também para isso precisa de materiais de qualidade para trazer a qualidade para a minha obra. Então, por que que a gente estuda esses materiais, né? Fundamento para disciplinas, baseia análise de estrutura e geotecnia. Como você vai fazer um dimensionamento estrutural se você não entende a base, a parte interna daquele material que você vai utilizar? O que é que adianta eu dizer que eu vou utilizar barra de ferro X ou Y se eu não sei o comportamento que aquela minha barra de ferro vai ter com o concreto, com a água, por exemplo, na questão de umidade? Como é que vai reagir? Então é por isso que eu preciso entender sobre esses tipos de materiais. Impacto no custo global. Materiais representam a maior fatia do orçamento. Muita gente pensa que é mão de obra, mas não. É a compra desses materiais. Então, como é que eu vou comprar? Qual a escolha eu vou tomar? Eu vou comprar um material porque só porque ele é mais caro? Será se isso é sinônimo dele ser bom? Prevenção de patologias, evita fissuras e infiltrações nas edificações. Nós temos que ter essa base como engenheiros civis de qual material a gente vai utilizar. Será se qualquer tipo de impermeabilizante funciona da mesma forma? Será se qualquer material que eu utilizar dentro do concreto, dentro da minha argamassa, ela vai evitar que ocorram fissuras? O que é mais importante, os materiais ou a execução apenas? Responsabilidade técnica garante segurança e conforto legal do projeto. Todas as coisas que o engenheiro civil vai fazer, ele precisa de um respaldo. E esse respaldo se dá na garantia dos materiais que ele vai utilizar. Além de você escolher o material, você tem que escolher um material de boa procedência, um material que lhe traga segurança, que lhe traga ali uma garantia. Outra questão também, norma não é burocracia, é engenharia documentada. Muitas vezes o que se baseia nos materiais são as normas e tem muitas pessoas que ainda têm uma discriminação muito grande com norma. O que é essa norma? Norma foi um tipo de pesquisa, uma análise, teste sobre um material ou sobre um tipo de execução que se chegou à conclusão que aquele tipo ali de material empregado ele dá para ser replicado em várias obras, porque o que, é que a gente mais vê hoje, principalmente na informalidade? Ah, eu vou usar esse tipo de material aqui porque eu sempre usei e deu certo. Beleza. Mas esse seu uso aí, ele vai funcionar no Nordeste, onde é quente? Ele vai funcionar no Sul, onde é frio? Para isso que existem as normas, para poder ter essa padronização e dizer, olha, esse tipo de material
Dentro dessa aplicação eu consigo fazer dessa forma consigo usar onde tem umidade, não consigo usar onde a temperatura é muito elevada, não consigo usar. É para isso que a gente tem as normas. Não é só aquele pessoal da fiscalização para ter dor de cabeça na obra, mas sim para ter esse respaldo, o engenheiro ter ali seu código onde ele vai ter a conduta segura do que ele vai fazer e do que ele vai utilizar. As normas, principalmente, são da ABNT, né, das NBRs, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Deixa eu olhar a palavra aqui rapidinho. E também a gente tem outras características desse material, como aparência, desempenho e qualidade. Como materiais idênticos visualmente podem exibir desempenhos mecânicos distintos após 28 dias. O que é isso, Arthur? Arthur, se a gente chegar aqui num material de construção e a gente observar aqui dois cimentos, né? Se a gente olhar aqui, a grosso modo, eu tenho dois sacos de cimento, só que um é um CP4 e outro é um CP1. Os materiais, visualmente aqui, parecem ser iguais, mas isso vai fazer diferença na minha obra? O que é que você acha? Com certeza vai fazer diferença. Saber essas especificações, saber o uso desses materiais, vai me garantir que a minha obra esteja segura, ou pelo menos que eu a fiz da melhor forma possível. A classificação por origem desses materiais. Nós temos algumas classificações que a gente vai citar aqui de forma exemplificativa, não tempestiva, porque podem aparecer outras também, mas a primeira, nós temos os materiais naturais. Os materiais naturais são aqueles materiais brutos, prontos para uso ou beneficiamento físico, são pedras e madeira, ou seja, os materiais da forma que a gente encontra na natureza, que eu consigo ali achar um seixo e já consigo utilizar, eu consigo achar um pedaço de madeira e já consigo utilizar. Então, esses são os tipos de materiais naturais que a gente encontra na sua forma natural no meio ambiente, na natureza em si, principalmente o uso de pedras. A gente tem também os materiais artificiais. Esses materiais artificiais são produzidos por processos industriais que alteram a matéria-prima, inclui cimento e vidro. O cimento, vocês sabem que ele é um compósito que tem alguns materiais naturais, como calcário, dentre outros, e ele é levado por um processo industrial que tem lá seu aquecimento, todo o processo de escolha, de peneiramento, de britagem, e o que ocorre é essa transformação de vários materiais num material qualificado. Ele passa por um processo industrial. Da mesma forma, o vidro, que é o que a gente não encontra um pedaço de vidro pronto na natureza. Ele precisa passar por um processo de industrialização. A gente tem também os materiais sintéticos. Esses materiais sintéticos resultam de processos químicos complexos, frequentemente derivados do petróleo, como por exemplo nós temos os plásticos, que precisam passar por processos químicos, processo de transformação em sua composição, que vai trazer um novo tipo de material ou um tipo de melhoramento também. E aí a gente chega na parte da composição química dos materiais. Arthur, eu pensava que materiais não precisavam mexer com química. Totalmente enganado, pequeno gafanhoto. Todos os materiais que a gente conhece, que a gente trabalha na construção civil, é necessário que o engenheiro conheça sua composição para saber com que aquele material vai reagir, onde é que eu posso colocá-lo, qual vai ser as propriedades ali físicas ou mecânicas desse material, e é por isso que eu tenho que entender uma base também dessa parte química. Ou seja, a classificação química divide os materiais em quatro grupos principais. Nós temos os metálicos, como é o exemplo dos aços, ferros, cobre, ouro, e também nós temos os materiais cerâmicos, como os tijolos, telhas, os materiais poliméricos, como a gente tem, por exemplo, o PVC, o PED, que são esses materiais utilizados na obra, principalmente tubulação. E a gente tem os compósitos, que nada mais é do que a mistura de mais material, por exemplo, concreto armado. Misturo o concreto e também o aço. Pode ter outras composições, que eu posso usar polímero dentro do meu concreto armado, materiais cerâmicos e por aí vai. Essa composição fundamental diretamente influencia e determina suas propriedades e comportamentos estruturais.
Então, dependendo desse tipo de composição que os meus materiais vai ter, eu vou saber onde ele pode ser utilizado, como eu posso transformá-lo, o que é que eu posso adicionar para trazer um material ali melhor, que nem é o caso dos compostos. Para isso eu preciso ter esse entendimento. Até mesmo na questão dos materiais metálicos, onde eu não sei se você sabe, mas uma das maiores patologias que a gente tem é a corrosão. E o ferro, ele não corrói apenas pela interação do ambiente ali entre oxigênio e água, mas também quando a gente tem dois tipos de metais de polos diferentes, de potenciais diferentes, perdão. E aí eles mesmos começam a correr um outro, dependendo desse tipo de diferença de potencial, que nada mais é do que o estudo da composição química deles mesmos. A gente pode ver isso em outra aula. E a gente tem dois tipos de classificação também. Nós temos os materiais estruturais. Esses materiais, como o aço, concreto, madeira, são fundamentais para a estabilidade da edificação. Eles suportam as cargas principais, garantindo a integridade e segurança da estrutura. Sua residência é crucial para a longevidade da obra. Ou seja, a maioria das vezes, principalmente é o que a pessoa mais se preocupa, são os materiais estruturais, que são os vigas, os pilares, que no caso são os elementos, mas os materiais utilizados nesses elementos, nas vigas, nos pilares, nas lajes, nas fundações, é o que vai trazer a segurança, a resistência para aquele tipo de construção. Como exemplo, a gente tem aqui uma longarina de ponte ou de passarela em concreto armado, que a gente tem a mistura aqui de materiais aplicados diretamente para a parte estrutural, como o concreto armado e o aço aqui também das armaduras. A gente também tem a classificação dos materiais de vedação. Em contraste, os materiais de vedação, como tijolos, gesso, têm a função de fechamento. Ele vai vedar, ele vai fechar ali a sua construção. Elas não possuem capacidades portantes, ou seja, ele não tem função estrutural, ele não tem função de porte da construção, apenas de vedação, mas isolam ambientes e contribuem para o conforto térmico e acústico. Sua seleção impacta o acabamento final, que é justamente ali nas paredes, o acabamento com gesso, com reboco posteriormente, com tinta, com algum tipo de textura também. Proteção e apoio. Complementando as funções de uso na construção civil, a sustentação e vedação, há materiais com papéis específicos na obra, não apenas de estrutura, de vedação, mas também de proteção. Os materiais de proteção são materiais que garantem a durabilidade e o desempenho estético da construção. Incluem impermeabilizantes, que têm a função de vedar ali a entrada de umidade, tintas, que além da função estética também tem a proteção ao substrato do reboco, da massa e até mesmo da alvenaria, protegendo contra intempéries e desgastes. Hoje, na indústria das tintas, desses revestimentos, a gente tem uma alta tecnologia, tinta emborrachada, que já ajuda a impermeabilizar, tintas que ajudam a manter a temperatura interna do ambiente, protege de insolação, dentre outros tipos de proteção que a indústria de tinta, verniz, impermeabilizante, está evoluindo cada vez mais. A gente também tem os materiais auxiliares, que são elementos temporários essenciais para a execução estrutural da obra, como formas, escoras, etc. Abrangem formas e escoramentos que dão suporte durante a concretagem e montagem. Então, esses materiais eles são auxiliares, geralmente eles são usados ali durante um pequeno período da obra e depois são ou reutilizados ou descartados. E aí a gente chega numa parte muito importante, que é as propriedades físicas fundamentais desses meus materiais. Como, por exemplo, a gente tem a questão da densidade. A densidade nada mais é do que a relação entre a massa e o volume, essencial para o peso estrutural, também chamado de massa específica, que nada mais é do que a massa sobre o volume desse meu material. Dependendo dessa densidade, eu vou saber se o material, por exemplo, como a madeira, tem um peso maior, ela tem uma resistência à tração maior, ela tem uma resistência estrutural melhor. Quanto mais fechado ali, quanto mais denso são as suas fibras, os seus espaços internos, eu tenho uma resistência melhor desse meu material, como é o caso aqui também da madeira. Uma madeira, quando ela é densa, geralmente é uma madeira de lei, ela tem uma resistência
mecânica maior. A gente tem também a porosidade, que indica o volume de vazios influenciando resistência à absorção. A gente consegue ver principalmente isso no concreto. O concreto, ele tem alguns poros natural dele, porém, se esses poros forem em grande quantidade, esse concreto ele vai apresentar patologias futuras, com a entrada de umidade, com a entrada de gases ali até, que vai trazer uma ruptura, fissura a esse tipo de material, que vai enfraquecê-lo. Então, a porosidade ela indica o volume de vazios que esse material vai ter, consequentemente também sua resistência. A higroscopicidade ela é a capacidade do material de absorver umidade do ambiente. A madeira consegue absorver umidade, o concreto consegue absorver esse tipo de umidade, o aço menos, porque justamente ocorre a questão da corrosão. Então é isso que indica se a diferença da capacidade desse material de absorver ou não a questão da umidade. E nós também temos a condutividade térmica, que é que quantifica a transferência de calor através do material. Um material que é um bom condutor térmico, não sei se vocês verem, se vocês lembram, mas aqui a gente está vendo a questão do aço. Diferentemente de uma viga de concreto, por exemplo, tanto térmica como acusticamente, se você tiver sobre uma longarina ali de metal e uma pessoa pegar uma moeda e bater ali na longarina de metal, se ela tiver ali uns 8 metros, quem está lá na ponta consegue perceber, consegue sentir, consegue ouvir. Na viga de concreto, ele pode até ouvir, dependendo da distância, mas isso tem uma dificuldade bem maior. Por quê? Porque o aço ele é um bom condutor térmico e é um bom condutor acústico. Ele tem essas propriedades. Outro tipo de propriedades também são as propriedades mecânicas, como por exemplo a resistência, a elasticidade, a ductilidade e a dureza. A resistência é a capacidade de suportar as cargas sem deformação excessiva ou ruptura. Muita gente fala resistência, resistência. Geralmente a resistência ela vem acompanhada de algum tipo de composição, por exemplo, resistência mecânica, resistência à tração, que é um dos tipos de solicitação, resistência à compressão, que é outro tipo de solicitação, mas de maneira geral, a resistência é essa capacidade que o material tem de suportar cargas sem deformar de forma excessiva, sem ruir, sem colapsar. A elasticidade, ela é a propriedade do material de retornar à forma original após a remoção da força aplicada. A gente tem muita situação disso que acontece em pontes. Até se você observar uma ponte de madeira, a madeira principalmente ela tem esse tipo de característica, que é a elasticidade. Às vezes você está aqui com uma peça de madeira, passa uma carga, ela flexiona, mas depois ela volta ao normal. Ó, a gente consegue ver também, ó, que os polímeros, os plásticos têm essa capacidade. Flexiona, volta para o lugar. Flexiona, volta para o lugar. Justamente essa elasticidade. A ductilidade é a capacidade do material, é a deformação plástica significativa antes da falha. Ou seja, é naquela fase ali que o material já está saindo da fase elástica e já entrando na fase plástica, que é onde dali as deformações não voltam mais ao, ao início como o material elástico. E nós temos também a dureza, que é a resistência à penetração superficial e à abrasão. A dureza a gente geralmente chama que é a resistência àquele risco, como por exemplo, uma medida muito importante no caso aí de estradas, de asfalto, de pavimentação. E a gente tem uma diferença básica entre durabilidade e vida útil desse meu material. A durabilidade é uma resistência intrínseca, ou seja, é a capacidade inerente de um material manter suas propriedades e funcionalidades ao longo do tempo. É uma característica intrínseca, independentemente do contexto de aplicação, refletindo a sua robustez fundamental. Ou seja, a capacidade do material de resistir ao longo do tempo. A durabilidade, quando eu chamo um material de durável, é quando ele vai resistir há muito tempo, seja ele sob algum tipo de esforço ou não, seja ali um material em repouso. Ele vai durar muito tempo. Como é o caso das nossas construções, elas são feitas para durar vários e vários anos, 50 anos, 30 anos, 100 anos até. Toda aquela composição, desde um material essencial,
como todo conjunto, ele tem que ser durável. E a vida útil é o desempenho funcional, como por exemplo, representa o período em que um material cumpre efetivamente sua função em um projeto específico, ou seja, eu faço a determinação do tempo que aquele material vai durar. Por exemplo, esse material, tinta geralmente tem vida útil de 3 anos, 2 anos, 1 ano, 5 anos. Então, é a vida útil que aquele material tem. Eu estou aplicando ali, mas eu sei que ele vai precisar de uma manutenção futura, eu sei que ele vai precisar ser trocado. Como a gente tem, exemplo, questão de filtros, que são utilizados eh, nos sistemas hídricos, que precisam dessa manutenção rotineira. Depende fortemente das condições de uso, manutenção em ambiente, sendo um conceito ligado à aplicação prática. Ou seja, vai depender do meu ambiente, da minha utilização. Eu vou precisar que aquele meu material seja substituído, porque eu tenho o entendimento que ele tem uma vida útil limitada, 5 anos, 10 anos, e aí eu vou precisar fazer essa troca ou fazer outro tipo de intervenção. A gente tem as madeiras, os metais e as pedras, que são as propriedades e suas propriedades essenciais. Como, por exemplo, a madeira, se você observar, ela tem um tipo de umidade crítica. A madeira, material orgânico, exige controle rigoroso da umidade para evitar deformações e apodrecimento, impactando seu desempenho e durabilidade em projeto. Que a gente vê muita diferença aqui de madeira seca e madeira úmida. A madeira, quando ela está úmida, quando ela está verde ainda, ela tem um peso maior, mas também ela tem uma dificuldade porque a sua resistência estrutural não está ainda garantida, porque quando aquela madeira perder a umidade, ela pode flambar, ela pode sofrer alguns tipos de deformações, até inchamento, quando ela tem muita presença de umidade. Já a madeira seca, a madeira tratada, já tem um desempenho estrutural melhor, ela já consegue ali ter uma resistência mecânica maior também para a solicitação de esforços. Ela já passou por aquele período de retração, que foi justamente a saída da umidade que continha nela. Mas a umidade em si, depois que a madeira já está seca, já está tratada, é um cuidado muito importante que o engenheiro deve ter na questão da utilização dela na obra. Metais, resistência e corrosão. Metais exibem alta resistência mecânica, mas são vulneráveis à corrosão, fator que reduz drasticamente seu tempo de serviço se não houver proteção. O concreto armado, ele se dá justamente por causa disso. O aço, se você observar, ele tem praticamente a mesma resistência à compressão e à tração, né? E o concreto é o contrário. O concreto tem uma ótima resistência à compressão, mas tem uma resistência baixa à tração. Então, por que a gente não utiliza só edificações de aço? Porque o aço tem um problema enorme, que é a corrosão. E ele precisa desse tratamento, seja através de uma tinta, seja de um material de sacrifício, seja de uma galvanização, que é a proteção com outro material, como é o caso do zinco. Mas ele precisa de um cobrimento para ele não ficar reagindo todo o tempo com oxigênio e com umidade. E é para isso que a gente utiliza o concreto armado, para fazer esse cobrimento. Ó, no caso não é o concreto armado é a junção dos dois, mas a gente utiliza o concreto para fazer esse cobrimento das estruturas de aço. E também temos as pedras naturais, que traz estética e porosidade. As pedras naturais combinam apelo estético com durabilidade, contudo sua porosidade deve ser cuidadosamente avaliada para adequação ao uso. Uma grande parte desse tipo de pedras são usadas na construção civil para fazer o concreto, mas também tem outras partes que são utilizadas para decoração, pedras naturais, principalmente revestimento. Mas mesmo nessa situação, é necessário que seja feita uma impermeabilização ali por causa do grau de porosidade que tem nessas pedras. Vou ver bem aqui se esse negócio não tá gravando ainda. Tá, né? Tá gravando, bora lá. Nós também temos os materiais cerâmicos, vidros e polímeros. Cerâmicas e vidros oferecem durabilidade química notável, apesar da fragilidade inerente. Já os polímeros e materiais betuminosos são cruciais para isolamento e impermeabilização, exigindo consideração de seus limites térmicos. As cerâmicas são principalmente utilizadas em revestimentos, os vidros em esquadrias, em fechamento, e os polímeros são usados às vezes em instalações, são usados em acessórios, em parte de banheiro, dentre outras utilizações
da construção civil. E aqui a gente tem algumas relações que a gente pode fazer. Se você puder pausar o vídeo aqui e tentar resolver, né? Ligar porosidade, resistência à tração, ductilidade e corrosão, com deterioração das armaduras, fissuras em concreto, infiltrações em fachadas e deformações de vigas metálicas. Você pausar esse vídeo e na volta a gente vem com a resposta. Pausou? Vamos lá. Bem, a porosidade, pessoal, é justamente a infiltrações em fachadas, que nem a gente falou, aqueles materiais porosos têm uma facilidade maior de ter infiltração dessa umidade. A 2, resistência à tração, a gente liga com fissuras em concreto. Se o concreto não tiver uma boa resistência à tração, que justamente é trazido pela adição do aço, do ferro no concreto, para poder ter essa resistência maior, ele vai ter fissuras ao longo do tempo. Então, a ductilidade é essa capacidade, principalmente que os aços têm, de se alongar. E aí, dependendo desse tipo de alongamento, até chegar no limite da deformação de vigas metálicas por essa característica. A gente também tem a corrosão, que é diretamente a deterioração das armaduras. A principal patologia que ocorre nas obras, a grande parte, 90%, das causadoras de patologia, geralmente tem alguma coisa ligado à questão da corrosão no aço, nas estruturas de aço, esse número. E a gente tem que a reflexão aqui da nossa aula, o domínio dos materiais de construção evita erros onerosos, ou seja, gastos. É muito melhor você aplicar diretamente um material de qualidade do que você aplicar um material ruim e depois ter que refazer, sai bem mais caro. Como aprendemos, tinta não é só estética, é proteção. Impermeabilização não aparece até dar problema. E projetamos para a eternidade, garantindo resiliência e segurança por um longo período de tempo. Ou seja, o que você aprendeu hoje, que dominar materiais fundamenta projetos, impacta custos globais e previne patologias, assegurando a viabilidade da obra. Tem muita gente que é ligada só à estrutura. Ah, eu sei dimensionar, eu sei projetar. Mas você está sabendo qual tipo de material você está aplicando na sua obra? A gente tem as normas da ABNT, que garantem qualidade, segurança e interoperabilidade, documentando a engenharia necessária para estruturas, ou seja, se você fez algum tipo de aplicação, é porque a norma instruiu você e você está embasado quando você utiliza um material de acordo com a norma. A gente viu também as propriedades físicas, mecânicas, definem o desempenho real, distinguindo materiais visualmente idênticos sob condições diversas, que é o que eu falei para vocês, o tipo de argamassa, o tipo de cimento, que a gente pode utilizar, e compreender propriedades como durabilidade e vida útil, além da correta aplicação, garante longevidade e desempenho eficaz das edificações. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. É apenas uma aula introdutória da questão dos materiais, mas espero que tenha ajudado um pouco você. Se você gostou ou se não gostou, siga o canal, dê essa força pra gente, siga o canal, siga também no Instagram, Arthur Leite, _, no TikTok e participe do nosso grupo. E também, se você trabalha com Revit, orçamento, nós temos outros vídeos aqui no canal que pode te ajudar. Até mais.